somente ensinar não realiza isso. Necessita-se do próprio Espírito real demonstrando estes sinais. Está vendo? Ouçam isto. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Oh, que coisa! Veja, para mudar o homem, não em que eu possa invalidar por meio de explicação e dizer, ele não é o mesmo, quando ele é o mesmo. Se eu faço isso, mostra que para mim, isto seguramente, um homem me dizer isso, mostraria para mim que ele não tem a revelação, a tríplice revelação de Deus. Está vendo? Agora, todavia, em fraqueza, entre vós que sois perfeitos, não, porém, com a sabedoria do mundo, mas dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Veja, o tríplice mistério de Deus, oculta, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, nenhum dos sacerdotes, rabis ou qualquer coisa, nada sabiam sobre ela, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Você disse, você está errado a respeito aos rabis e pregadores ali. Quem o crucificou? Oh, interminavelmente, sem cessar, nós poderíamos ir. Leia isto. Veja, até o fim, para poupar tempo, porque nós temos somente, não está ficando tarde ainda, mas nós simplesmente temos muito aqui para dizer, se o Senhor nos ajudar agora. E Paulo, esse grande homem, intelectual, nunca tentou expressar os seus grandes termos, interminavelmente, sem cessar. Nós poderíamos ir. Leia isto. Veja, até o fim, para poupar tempo, porque nós temos somente, não está ficando tarde ainda, mas nós simplesmente temos muito aqui para dizer, se o Senhor nos ajudar agora. Falta disto agora. E Paulo, esse grande homem intelectual, nunca tentou expressar os seus grandes termos teológicos para as pessoas. Ele humildemente aceitou a palavra do Senhor e ele viveu a palavra para que ela se expressasse através dele. Ele vivia tão piamente até que eles viam a Jesus Cristo nele, tanto até o ponto em que desejavam o seu lenço para levá-lo e colocá-lo sobre os enfermos. Aí está a vida de Cristo. Agora observe alguns dizer, bem, você vê, Elias fez isso há muito tempo atrás, estendeu a sua vara, porém, isso foi os dias de Elias. Agora o mundo pensava assim, os sacerdotes intelectuais e coisas, e as igrejas daquele dia pensavam assim. Porém, para aqueles crentes, eles sabiam que era diferente disso. Eles viram a revelação de Cristo que estava em Elias, a mesma coisa estava em Paulo, expressando o mesmo tipo de vida, porque ele era um profeta. Bem, ele predizia coisas que aconteciam exatamente da maneira que eram preditas, e eles sabiam que era a identificação de um profeta Deus. E eles sabiam que ele era profeta de Deus. Você não podia fazê-los vacilar para fora disto de modo algum. Até mesmo quando eles viram Pedro predizer aquelas coisas que chegaram a acontecer, eles disseram, deixem que a sua sombra apenas passe sobre mim. Amém. Essa é a igreja. Esses são aqueles que creem. Sim, Senhor. Foi revelado por... Ora, disse Paulo, porque eu tenho um PH, LLD, assim por diante, eles creem em mim? Não. Ele disse, eu esqueci todas essas coisas e sabedoria do homem, disse, eu tive de morrer e eu o conheço no poder de sua ressurreição. É como isto que eu venho a vós, com uma demonstração do poder de Deus. O que foi isso?
fazendo Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. As mesmas obras que Jesus fez, Paulo fez o mesmo. E eles viram a Deus, o grande Pai que tinha demonstrado na sarça ardente, ou tinha demonstrado a Paulo, e aqui estava sendo demonstrado. E Ele é o mesmo em cada era, a tríplice maneira de Deus, ontem, hoje e eternamente. O que? Redentor em sua igreja, preeminências no reino vindouro. Amém? Vocês veem isso? Exatamente tão perfeito o quanto possa ser. Oh, notem, o Espírito Santo é o único revelador da revelação divina de Cristo. Não há escola que possa fazer isto, nenhum erudito pode fazer isto, ninguém, quão bem educado, quão pio ou algo mais, não há ninguém que possa fazer isto. Eu poderia ferroar duro aqui. Quantos são cristãos, nascidos de novo, levantem suas mãos, cheios do Espírito Santo? Está bem, aqui vemos nós então, está bem, notem. E Ele somente o fará ao predestinado, isso é certo. Todo o que o Pai me tem dado virá, e ninguém pode vir a menos que o Pai o tenha dado a mim primeiro. Vem, olhem para aqueles sacerdotes dizendo: este homem é Belzebu, ele é um adivinho, ele é um demônio. E aquela velha mulherzinha andando por ali tinha vivido com 6 maridos, ela tinha vivido com 5 e tinha o 6º então. E Jesus disse: vai buscar o teu marido e venha cá. Ela disse: eu não tenho marido. E disse: sim, tu tiveste 6, tu tiveste 5, e aquele com quem está vivendo agora não é teu marido. Ela disse: Senhor, o quê? Aquela luz atingiu aquela semente. Quando ela atingiu aqueles sacerdotes, eles disseram: este homem é um adivinho. Veja, nenhuma vida ali, um híbrido, para crescer até a organização, porém morrer dali em diante. Porém, esta mulher não era híbrida. Disse: Senhor, eu vejo. Eu posso ver os seus lindos olhos grandes brilharem dessa maneira, lágrimas escorrendo pela sua face, e disse: Senhor, eu vejo que és profeta, eu estou esperando um Messias, e quando esse Messias vier, ele fará exatamente esta mesma coisa, ele nos dirá estas coisas. Ele disse: eu sou ele. Ó Senhor, ela deixou o seu cântaro, e aqui está ele. Vinde e vede um homem que me disse as coisas. O que foi isto? Essa luz atingiu aquela semente, essa vida estava ali, ela surgiu. A mesma coisa hoje. Porém, os teólogos dirão: agora esperem só um minuto, eu descobrirei se fulano, o pastor Moody, disse, ou que o pastor Moody tem a ver com isso hoje. O pastor Moody viveu em seu dia, mas não agora. Certamente, Lutero viveu em seu dia, mas não no dia de Wesley. Wesley viveu em seu dia, não nos dias do Pentecostes. Os Pentecostes viveram no dia deles, mas estão muito longe disto nesta hora. Nós estamos na última hora, seguramente. Suas organizações e escrúpulos exaltados provam que ela não está ali. A palavra nunca tem sido corretamente vindicada, unicamente só em sua força, sementes, denominações. E eles criavam denominação, então introduziam aquelas velhas sementes de figueira brava com aquele trigo genuíno e definhavam completamente. A ceifa ia para a erva daninha, isso é certo. Figueiras bravas e urtigas, veja, avançava de volta aquilo, definhava completamente. Então eles revolviam o campo e iniciavam novamente, plantavam algumas sementes verdadeiras e algumas delas cresciam. Aquilo as sufocava. Mas então Deus disse: nestes últimos dias ele apresentaria um povo lavado em seu sangue, e ele estava predestinado para estar ali. Ele tem de estar ali. Deus assim disse. Isto revelaria, e o mesmo sinal
Malaquias 4, e o que ele faria? Restauraria novamente, traria de volta nos últimos dias estas grandes coisas que ele prometeu, traria a revelação. O que ele haveria de fazer? Malaquias 4? Haveria de trazer de volta a fé dos pais aos filhos. Vem, isso é correto. Para trazer essa mesma coisa, a mesma coluna de fogo acena, os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, o mesmo Jesus, fazendo o mesmo, pregando o mesmo, vindicando o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu restituirei, diz o Senhor, todos os anos que o bicho metodista e a lagarta e o batista e os católicos e todos aqueles bichos comeram totalmente essa fé, até que se tornou um cepo denominacional, onde não restam sementes ali. Porém, eu restituirei novamente, diz o Senhor, todos os anos. O quê? Todos os sinais e maravilhas que eles têm abandonado. Eu levarei de volta aquela árvore original novamente, e eu a restaurarei, diz o Senhor. Esse profeta foi um profeta vindicado. Suas palavras têm de acontecer. Amém? O Espírito Santo somente é o revelador da revelação divina de Cristo e tem sido em todas as eras. Lembre-se, todas as eras. A quem veio a palavra do Senhor? Ao profeta, somente. Isso é correto. É isso correto? E o profeta tinha de ser vindicado primeiro, não porque ele dizia que era um profeta, porque ele nasceu um profeta e provava ser um profeta, e tudo que ele dizia era exatamente sobre a palavra e acontecia. Então, a tudo mais largava. Estão vendo? E a palavra do Senhor vinha somente pelo Espírito Santo. A Bíblia disse: os homens do passado, movidos pelo Espírito Santo, veja, escreveram a palavra.